Muita atenção, irmãos. Na cidade de Piracicaba, um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular foi denunciado por abuso sexual. Olha, eu venho denunciando isso dentro da igreja, dentro da denominação, já há muitos anos. Em maio de 2024, eu levei uma denúncia à igreja de um pastor no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que havia abusado de vários adolescentes. Procurei pastores da igreja para levar até o presidente do estado, que recebeu todas as informações, não quis ouvir as vítimas, não deu atenção ao caso, o que resultou na denúncia das vítimas na Delegacia Especializada de Crimes contra Criança e Adolescente. O que eu venho? Eu vou mostrar para vocês o vídeo aí, para vocês entenderem o que está acontecendo em Piracicaba. Duas adolescentes denunciaram o pastor. E presta atenção porque tem uma moça à frente desse caso e ela vai dizer que a igreja não tomou nenhuma atitude. Então eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Tem processo na justiça onde eu alego que existe uma suposta rede de proteção a esses indivíduos dentro da instituição religiosa, indivíduos criminosos sendo protegidos. Tem um Vespasiano, superintendente e pastor, que está lá na ativa e está denunciado também por duas moças por abuso sexual. O do Céu Azul não está no poder, mas a mulher dele está. A igreja está mantendo a mulher dele no poder. Na verdade, ela está com o microfone na mão, quem comanda financeiramente é o indivíduo. Vocês acobertaram Patrick, que teve denúncias em Coronel Fabriciano e teve denúncias em Ribeirão das Neves, inclusive foi preso. E recentemente estava aqui no bairro Manacás, região da Pampulha, em Belo Horizonte, pastoreando uma igreja. Só deixou de pastorear quando eu denunciei aqui no meu canal. E agora está lá o pastor de Piracicaba e vocês passando panos quentes aí. Então eu convoco você que está assistindo esse vídeo a marcar nos comentários aqui, ó, MPF, Ministério Público Federal. Marca aí nos comentários, vamos chamar o Ministério Público para assistir isso, porque tá de brincadeira. Hein? Eu acredito que a igreja tem um poder político e econômico muito grande que embarga, que tenta embargar ou desacelerar todos os processos. Recentemente também teve denúncias em Sergipe contra o pastor e o filho dele, né? Ou seja, como é que vai ficar essa situação? Tá tendo uma denúncia agora com o presidente da igreja. Bianca Rabelo denunciou o presidente da igreja por abuso sexual quando ela tinha 14 anos, estupro de vulnerável. E nada foi feito, ele continua no poder. Então eu quero perguntar para você, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, você vai aceitar isso? Ou você vai esperar que aconteça um abuso sexual dentro da sua casa? Porque se acontecer um abuso sexual dentro da sua casa, com seus filhos, com seus netos, é isso que eles vão fazer. Eles vão passar panos quentes e vão fingir que nada está acontecendo. Na cidade de Governador Valadares, eu estou recebendo denúncias aqui de uma moça, né? Essa moça também sofreu violências aí dentro da igreja e a liderança aí do Vale do Aço está passando panos quentes aí. Entendeu? Ou seja, o que está acontecendo dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular? Vocês têm mesmo uma rede de apoio e proteção a pessoas que cometem crimes sexuais? Fica a pergunta, assista o vídeo e deixa aqui nos comentários. MPF, Ministério Público Federal. Vamos marcar o Ministério Público. Vamos chamar a atenção porque crimes sexuais dentro da igreja é o cúmulo do absurdo. Nós não podemos aceitar. Um abraço. Fernanda, infelizmente fomos acionados por um pai de uma menor da igreja e a qual o pai tem uma denúncia gravíssima para falar. Estou aqui ao lado do pai, da mãe, a qual uma menor foi assediada. Vocês podem explicar um pouco a situação? Sim. No dia 5 deste mês, a nossa filha foi até a igreja a qual ela pertence. É da mesma denominação, mas não é a mesma que a nossa. E ela foi chamada, vou resumir, foi chamada até um gabinete pastoral pelo pastor da igreja, ao qual ele entrou dentro do gabinete com ela sozinha. E dentro desse gabinete ela foi fazer um desabafo com ele. E ele a abraçou, começou a beijar a cabeça, depois começou a beijar a testa. E ela chorando muito, ele começou a fazer movimentos de nariz com o nariz. E ela ficou um pouco perdida, porque isso remeteu à infância dela e às brincadeiras que ela fazia com o pai. Disse para mim que nesse momento ela ficou confusa, não entendeu, achou que ainda era um carinho e imediatamente ele começou a beijar a boca dela. Nesse momento ela percebeu que não era uma brincadeira, que não era um carinho, e ela forçou um abraço e disse para ele: pastor, vamos voltar ao ensaio. Eles estavam ao ensaio de uma cantata de Páscoa. E então ela conseguiu sair de lá e eles voltaram para o ensaio. Nesse momento ela tomava conta das crianças de um departamento infantil dessa igreja e
eles foram para um ensaio. Ao terminar a parte dela do ensaio, ela sentou-se no banco da igreja e para entrar em contato com a gente. E quando ela foi entrar em contato com a gente, ele sentou-se do lado dela e pediu o WhatsApp dela. E ela disse: pastor, eu estou nos grupos da liderança e o senhor pode pegar o meu WhatsApp nos grupos. E eu não vou te passar o meu número, mas o senhor tem. E ele procurou ela nos grupos da liderança e viu a foto dela e ainda olhou para a foto dela e disse para ela: nossa, uma criancinha, que bonitinha. Porque a foto do WhatsApp dela é ela criança. E ela imediatamente ligou pra gente, meu marido foi buscá-la. E ela veio embora e naquele dia ela começou a chorar. Não nos contou no sábado. No domingo ela quis voltar para o culto e disse que sentiu náuseas, ânsia de vômito, muito nojo. E na segunda-feira também não nos contou durante o dia. E quando foi na segunda-feira à noite, ela quis fazer uma reunião com a gente, nos contou. Imediatamente a gente procurou o pastor geral das igrejas. Ele nos pediu um tempo para entrar com providências e aguardamos esse tempo, fizemos o boletim na delegacia da mulher. No entanto, nós estamos aguardando as providências e elas não foram tomadas como nós gostaríamos. Em que sentido? No sentido de que a vida da minha filha, uma menor cheia de sonhos e apaixonada pelas crianças, pelo departamento infantil e por tudo que ela viveu naquela igreja, foi quebrado, foi parado, e a vida das demais pessoas não. Estamos falando de uma criança de 13 anos, configura um crime de estupro, nesse caso. Todos nós entendemos que teríamos tudo isso em sigilo, e em respeito à nossa igreja e à nossa denominação, eu mantive tudo isso em sigilo até ontem, contrariando o meu marido. Ele veio até aqui também, né? O pastor chegou a vir até a sua residência. A minha filha foi atendida pelos pastores da igreja, a minha filha foi colocada frente a frente ao pastor, e nós nos comprometemos a manter em sigilo até que tudo se resolvesse. Acontece que eu contrariei inclusive o meu marido, que está aqui no papel de pai da Manuela desde que ela nasceu, e eu contrariei inclusive ele, mas acontece que o que aconteceu? Nós em casa mantemos o sigilo, mas a igreja, denominada como TDM, não manteve o sigilo dela. Espalhou para os demais coisas sobre a minha filha e que agora nós decidimos espalhar a parte deles também. E fomos procurados neste sábado por mais uma família com provas concretas, na qual nós estivemos esse final de semana na delegacia, que vocês vão apurar aí os demais boletins. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou cristã, em primeiro lugar. Sirvo um Deus vivo, onipotente, onipresente, onisciente. E uma coisa que eu creio é que nada que acontece fica em oculto. Por mais que às vezes o homem tenta fazer bem feito, nada. A justiça de Deus é plena e Ele é fiel. Principalmente quando a gente mexe com a inocência de uma criança. Estou aqui com o segundo caso envolvendo o mesmo pastor. O mesmo. Pastor, você tem sorte que não é a minha filha, porque Dani Fernanda é mãe, leoa, tá? O que aconteceu, por gentileza? Desculpa. Vou relatar aqui um caso da minha neta, que frequentava a igreja, TDM quadrangular na rua Irá. Minha neta Lauane, ela tem 17 anos, e ela foi no dia 28/3/25, numa vigília distante da igreja. E lá estavam vários membros da igreja e vários jovens. E no retornar para casa, por volta das 11 horas da noite, eu não podia buscá-la. Então eu falei para ela que se tivesse alguém para vir com ela, podia vir. Assim, que eu conhecia as pessoas lá. Então ela ligou para mim e falou: vó, a Liliane, que é a líder dos jovens, não está, mas o pastor falou que pode me levar. Posso ir com ele? Falei: pode. Ela veio com ele, mas tinha também uma outra pessoa, uma outra mulher. Ele colocou essa mulher, né, na frente, e ela veio atrás, no banco de trás. E levou primeiro a senhora, que mora na Pauliceia, e a minha filha, como eu moro no Jaraguá, deixou ela para trazer depois. Em seguida trouxe ela. Antes de chegar na minha casa, tem um lugar
bastante escuro, um quarteirão antes de chegar na minha casa. Quando vira a esquina, ele para o carro e ela se estranhou quando ele parou o carro. Parou o carro e passou a mão nas coxas dela. E ela estranhou, ficou muito assustada. Ela tentou abrir a porta, mas ele trancou do outro lado. Trancou a porta. Então ela não pôde sair. Mesmo assim, ela falou, preciso ir embora, porque minha avó já está preocupada. Aí ele falou assim, tudo bem. Mas nesse instante ele pegou, beijou ela e passou a língua de um lado para o outro na boca dela. Ela ficou muito desesperada, começou a chorar intensamente. Foi no momento que ele ligou o carro e deixou ela na porta da minha casa. Eu só escutei que o carro parou, mas saiu rapidamente. Ela entrou, foi pro banheiro chorando, mas como ela estava no monte, eu achei que ela estava ainda no entusiasmo da unção, né? E detalhe, sabe o que o pastor falou para a menor? Se a avó perguntar por que você tá chorando, fala que é da unção do monte. Tanta vergonha! Pastor, lamentável que você tem um título desse, tá? Então, aí quando ela foi descer, ela falou, porque se você falar alguma coisa, é sua palavra contra a minha, que sou o pastor. Uma autoridade de Piracicaba. Pastor, né? Autoridade. Quem que vai acreditar num membro, numa menor, 17 anos, 13 anos? Imagina, né, pastor? Imagina! Então, aí eu jamais ia pensar numa coisa dessa. Ela foi pro quarto, ficou quieta, e eu também fui dormir, porque já era meio tarde. E se passou. Ela não contou nada pra mim. Ela só se abriu agora, depois deste fato, com a Manuela. Aí, gente, tá aqui, ó, dona Daniela. Tá aqui o B.O. Dá umas outras prints pra mim. Detalhe. Daniela. Piracicaba. Quem que fica no culto? Nada. Aí tá aqui o abençoado mandando mensagem pelo WhatsApp de uma menor de 17 anos. Detalhe, viu? Cidadão é casado. Casado, tem filho, assediando. Vai lá, manda mensagem, dizendo que ela é gata, que ela é linda. Enfim, tá aqui as mensagens. Será que a igreja precisa de mais alguma coisa? Porque se precisar, gente, tá aqui, ó. Prints de mensagem de WhatsApp. Precisa? Pais, mães, você acreditaria na sua filha ou no pastor da igreja? Para ressaltar também, o pastor, né, falou que nada ia acontecer para ele, porque na quadrangular tem advogados e que advogado foda, que nada vai dar para ele. É verdade, advogado foda. Mas existe um advogado maior, um Deus. Ele é o advogado, juiz, promotor, e a última palavra ainda vem do Senhor. E detalhe, são os dois casos que ainda foram aqui, visto, né, conseguiu. Será que não tem mais? Será que você que é membro, ou você que congregou com esse mesmo pastor, será que a sua filha, seu filho não foi assediado? Será que a sua esposa também não foi assediada? Porque se assedia menores, será que não assedia também a sua esposa? Cuidado, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Gente, são relatos de uma jovem de 17 anos, pais que se posicionaram, que estão lutando por justiça e vão cobrar, sim, das autoridades diante da lei e com provas reais que isso aqui não é mentira e que não é fraude. Prints de um homem casado, conversas de WhatsApp e coração. Gente, eu sou casada, mas vou falar uma coisa. Se eu recebesse um coraçãozinho desse no meu WhatsApp de um homem, você pode ter certeza que o homem ia nascer de novo, porque meu marido ia lá tirar satisfação. Agora imagine com uma menor de 17 anos com uma de 13. Convidando para passar no carro novo. Convidando para... Como que é? Convidando para passear no carro novo dele. Ele ia andar devagar. Aí, ó. Acorda, Piracicaba. Não é a Dani falando. São membros, pessoas, são famílias que estão lutando por justiça e por resposta. Porque você pode ter certeza que vai aparecer mais. Se você é vítima de abuso sexual, de violência sexual, de exploração sexual, denuncie. Vá até uma delegacia mais próxima da sua casa. Se tem mais vítimas desse pastor, se tem mais vítimas aqui em Céu Azul, se tem mais vítimas em Vespasiano, denuncie. É importante a denúncia para que esses indivíduos não façam mais vítimas. Um abraço. Compartilhe esse vídeo.